Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do Coast to Coast Podcast. Eu sou a Clara Maria Oliveira e hoje temos um convidado bastante especial que é o Bruno Rodrigues. Neste programa, o tema principal são os prémios individuais da NBA na época de 2020-2021. E então, olá Bruno, como é que estás? Primeiro, antes de tudo, estás pronto para falar sobre a NBA e dar a tua opinião sobre o que achaste, sobre as escolhas que os entendidos acharam que eram as melhores para eles? Primeiro de tudo, olá Clara. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Estou sempre pronto para falar da NBA. Acho que é um tema que, assim, quem gosta mesmo adora sempre a falar, ainda que a modalidade seja um pouco mais pequena por cá. Mas antes de começar, eu gostava que te explicasse a quem nos está a ver, agora que nós vamos estrear este modo de vídeo no YouTube, mas também quem nos está a ouvir nas plataformas normais, o que é que tu viste no TikTok, porque tu és uma pessoa bastante ativa nessa rede social, foi aí que eu te conheci, começaste-me a aparecer várias vezes na For You page e eu gostei bastante do teu trabalho, mas eu gostava que tu dissesses às pessoas que nos estão a ver o que é que te encantou mais nessa rede social para tu entrares mais nela do que, por exemplo, um YouTube? Ahm, eu comecei como toda a gente começa no TikTok, que é só a dar scroll e a ver, né? Ahm, mas sempre, sei lá, sempre tive assim um bichinho, mas nunca, na criação de conteúdo, mas nunca agi para o YouTube nem nada desse género. Até que no dia do clássico do Benfica Porto em janeiro, houve um daqueles vídeos que até me aparecia relativamente. Muitas vezes, aparecia muitas vezes, que era factos que não sei quem tem que aceitar. E nesse dia, por acaso, apareceu-me um do Porto. E eu fiz um vídeo naquela, a reagir só porque sim. Um, e isso, nas primeiras 24 horas, teve tipo 20 mil views. E era o meu primeiro vídeo e eu, bem, olha, isto até é porreiro. Exato. Então depois acabei por começar a fazer conteúdo diário. E para além do futebol, eu gosto imenso de basquetebol, gosto imenso da NBA e queria também explorar esse lado. E também resultou, o pessoal também costuma gostar. E então fui um bocado por aí na onda do isto está a correr bem, vou continuar. E eu vi recentemente que passaste os 40 mil seguidores e também te gostava de dar os parabéns por isso, porque acho que é mesmo um conteúdo diferente, porque acho que bastantes pessoas acham que o TikTok é aquela rede social das dancinhas, mas realmente também podemos ter conteúdo de alguém que sabe do que está a falar e tu és sem dúvida uma dessas pessoas. Um, mas para, para falar da NBA, acho que tens que te apresentar um pouco, primeiro dizendo qual é a tua equipa e o que é que te levou a que te apaixonasses pela NBA. Eu já sei qual é a tua equipa e aqui estamos um pouco como rivais, né? Mas é só rivais no papel, porque isso não passa para aqui para o vídeo. Exato. Pronto, eu sou dos Lakers, para quem não sabe, apoio a melhor equipa da Califórnia. Ah, Mas vamos, isso pronto, aí já já não pôr aqui um concordo. bocado de fogo, pôr aqui um bocadinho de fogo. Pronto, sofri um bocadinho a primeira vez que disse que era dos Lakers na plataforma onde criou conteúdo, no TikTok, porque o pessoal começou-me a chamar bandwagon, Eu o sei que o que não é é que isso verdade. é. Não é verdade, porque eu acompanho a NBA desde 2010, 2011. E a razão foi simplesmente um grande amigo meu. Já agora, se estiveres a ouvir, João Grada, muito obrigado. Porque foi ele que me introduziu à NBA. Ele jogava, na altura, jogava basquete e já gostava muito desde pequenino. A família dele é toda maluca pelo basquetebol, basicamente. E foi ele que me introduziu e eu comecei. Pronto, não tinha idade para ver os jogos por causa de ser muito tarde, mas comecei a pesquisar, a ver highlights, apaixonei-me pelo Kobe, apaixonei-me pelo Shaq e pronto, e é daí que vem o meu gosto pela NBA e pelos Lakers. Eu vou-te ser sincero, eu sou dos Warriors, toda a gente já sabe, mas este senhor aqui, que eu tenho aqui neste livro, que Yeah. é a maior lenda dos Lakers, o Kobe Bryant, também me faz não odiar tanto os Lakers como talvez odeio os Cavaliers, porque foi uma equipa que eu vi que deu muitas dores de cabeça aos Warriors e talvez para um adepto que mora nos Estados Unidos os Lakers são o maior rival por causa do distanciamento, mas no meu caso eu acho que vejo mais os Cavs como o meu calcanhar daqueles quando me dizem qual é a sua equipa na NBA, mas mesmo agora tendo em conta que eles estão uma equipa muito menos reforçada a ser o LeBron, a partir daí acho que não há nenhuma equipa da NBA que eu desgosto, porque o que eu gosto mesmo é de ver o,
o basquete. E Claro. não há nenhuma equipa que eu odeie neste momento. Eu não desgosto dos Warriors. Aliás, a primeira camisola que eu comprei foi do Curry. A única equipa que eu desgosto é os Celtics. Pá, não há... Aí acho que Aí acaba por ser acho a maior rivalidade da história e não há por onde fugir. Mas nunca nada de especial. Não estamos aqui para ninguém se Sim, não chatear. não Só é mesmo... ódio. É, Yeah. exato. Mas agora acho que podemos passar para o tema principal deste podcast, que são os prémios da NBA, porque recebemos há poucos dias a confirmação do Rookie do ano e acho que podemos fazer retroceder ao início da entrega dos prémios. E achas bem começarmos por analisarmos quem é que foi o treinador do ano? Força, por mim, podemos começar exatamente por aí. Os finalistas foram o Monty Williams, o Quinn Snyder e o vencedor, o Tom Thibodeau. Acho que este prémio foi dado ao Tom Thibodeau porque, lá está, os Knicks são uma equipa que já há bastante tempo que não ia aos playoffs e então, tendo em conta a fanbase, também foi fácil de dar o prémio ao Tom Thibodeau, mas se me perguntasse a minha opinião era o Monty Williams que tinha que vencer. Não sei qual é a tua opinião neste prémio. É exatamente a mesma. Obviamente o Thibs tem muito ano da NBA. E não digo que seja injusto porque ninguém estava à espera da época dos Knicks, ninguém estava à espera da época do Randall. Mas não sei, eu acho mesmo que os Phoenix estiveram a um nível superior e são mais surpreendentes do que os Knicks foram surpreendentes. Pelo menos pessoalmente não estava nada à espera de vermos uns Phoenix assim, estava à espera que fossem melhores porque Chris Paul. Mas acho que o Monty Williams merecia mais, mas não foi mal atribuído. Exatamente, eu também acho que não foi nada mal atribuído, até porque o Tom Thibodeau é aquele treinador que acho que muita gente às vezes achava que poderia não ser tão bom nos Knicks. Acho que no início do ano várias pessoas acharam que não ia dar certo, mas depois quando vimos ele a trazer, por exemplo, o Derrick Rose, vimos que ele estava a tentar Yeah. criar ali um ambiente amigável na equipa e resultou plenamente. Apesar de não terem passado a primeira ronda dos playoffs, acho que ficou como uma das equipas que nos surpreendeu mais, mas acho que é como tu dizes, os Suns ainda me surpreenderam mais, porque apesar de terem contratado o Chris Paul, acho que a juventude da equipa não me trazia tanta confiança como se viu agora. Então agora nestes playoffs nem se fala, mas como os prémios são relativos à temporada regular ainda não podemos falar disso, mas é sem dúvida um treinador que é para ficar para o futuro e eu acho que os Suns, se continuarem com ele, vão continuar a querer o sucesso para o futuro. Eu acho que é isso. Eu acho que eles têm ali um projeto muito interessante. Obviamente que não podem contar com o Chris Paul assim a longo prazo, porque pronto, Father Time is undefeated. Mas pronto, o D-Book é um jogador incrível. O Mikhail faz uma época defensiva absurda. Tem ali um poste para anos e anos, se não houver stresses com contratos. Pá, acho que está ali um projeto mesmo muito bom com o Monty Williams. E agora, acho que depois de falarmos do prémio de treinador do ano, podemos passar ao sexto homem do ano, que também foi um prémio bastante difícil de atribuir, diria eu, porque tínhamos o Derrick Rose, o Joe Ingles e o Jordan Clarkson, que acabou por vencer, mas eu digo difícil de atribuir, não porque existiu muita diferença entre os jogadores, porque acho que existiu, porque o Jordan Clarkson foi bastante superior aos restantes, mas porque eu gostava dos três. Então, na minha opinião, eu se me tivessem que pedir para escolher um era um pouco difícil também por causa do que eu sinto principalmente pelo Derrick Rose, porque esta época ele demonstrou a muitas pessoas que ainda tem muito para dar, ainda tem muitas curvas para passar e que pode continuar a jogar na NBA e que as lesões, por muito que já o tenham fustigado, ainda pode continuar a vencer e concorrer para títulos, talvez para o ano, quem sabe, se for para uma equipa diferente, não sei se vai continuar em Nova Yeah. York, mas se mudar para uma equipa mais forte, não possa vencer um título, que acho que toda a gente ficaria feliz se visse o Derrick Rose com o anel. Mas Sim, o eu acho que. o que é que tu achaste do vencedor ser o Jordan Clarkson? Eu acho que era um bocado complicado não ser o Clarkson. Acho que foi mesmo um fator-chave na equipa dos Jazz, mas lá está também. Não é o dói, não dói, mas também, obviamente, ficava feliz que fosse o D-Rose. Acho que é daqueles jogadores que não têm haters, basicamente, tem sempre um soft. Toda a gente tem um soft spot pelo Derrick Rose. Um,
a mim, deixou-me a mim mesmo em lágrimas vê-lo a marcar 50 pelos T-Wolves, completamente emocionado. Pá, não há... Toda a gente gosta do Derrick Rose, não há hipótese. Mas acho que aqui tinha mesmo que ser o Clarkson. E é interessante ser o Clarkson, porque eu lembro-me que há bastantes anos ainda eu não andava na faculdade, andava provavelmente no secundário. Estava num café com amigos e amigos de amigos e estávamos a falar sobre a NBA. Ainda estava o Clarkson novinho, sem tatuagens e sem rastas nos Lakers. E eu a dizer já na altura que gostava dele, porque os Lakers eram terríveis, toda a gente sabe na altura os Lakers não eram bons, e toda a gente dizia, eia não, esquece, esse gajo nunca vai dar nada, daqui a 5, 6 anos está fora da NBA, não sei o quê. Portanto, a mim até me soube bem este prémio, porque acho que ele merece. Já na altura era um jogador que a mim me demonstrava interesse, porque é um scorer, não dá mais disso do que um spark para marcar. Mas, epá, eu fiquei muito contente, porque pronto, não deixa de ser um ex-Laker a ganhar um prémio. Exatamente, era mesmo isso que eu te ia perguntar a seguir, mas já tocaste antes no tema, porque sendo um adepto dos Lakers e de certeza que viste o Jordan Clarkson a crescer na liga nos primeiros anos, acho que, sendo tu um adepto dele, que gostas dele, mas havia várias pessoas que, mesmo sendo adeptas dos Lakers, não viam ali talento, e acho que foi mesmo uma chapada de luva branca, vê-lo a mudar de cidade, a mudar de rumo, e demonstrou que é um jogador a seguir e que ainda pode melhorar ainda mais do que o que fez da temporada passada para esta. Acho que isso é mesmo o limite, e este Jazz com ele melhoraram bastante, principalmente com o melhorar das exibições dele. Os Jazz também foram no comboio com essas exibições e foram a equipa com o melhor recorde no Oeste, algo que eu acredito que tu também não acreditasses que acontecesse. Não, definitivamente que não. No início do ano eu punha os Jazz nos playoffs, obviamente, mas nunca acima, quinto, sexto. Havia ali 3, 4 equipas que para mim claramente estariam em cima e infelizmente não aconteceu. E agora, acho que depois de analisarmos este sexto homem do ano, o primeiro jogador a sair do banco, digamos assim, acho que podemos falar um pouco sobre o Most Improved Player, onde tivemos como finalistas o Michael Porter Jr. dos Denver Nuggets, o Jeremy Grant dos Detroit Pistons e o Julius Randle, que foi o vencedor dos New York Knicks. Qual foi a tua opinião sobre este prémio? Mais uma vez eu aqui, se fosse pelo meu coração, escolheria o Michael Porter Jr., porque é um jogador que eu falo muitas vezes neste podcast, porque segui desde o high school até da faculdade em Missouri, quando se lesionou até a NBA, e eu ouvia alguns amigos meus a dizerem que provavelmente ele nunca iria ser um craque na NBA e demonstrou várias pessoas erradas, apesar de ter ali umas nuances de, às vezes ele tem um IQ bastante fraco, digamos assim. Ainda tem que melhorar um pouco isso, mas acho que melhorou imenso e poderia ter vencido o prémio. Mas Julius Randle, sem dúvida, mais um ex-Laker a vencer um Certo. prémio e a demonstrar que sair de LA às vezes pode fazer diferença. Eu fiquei contente e nunca pensei, honestamente. Vendo o Randall que eu conhecia dos Lakers, nunca pensei que ele tivesse este crescimento que teve. Ele era conhecido, chamado ball hog, aquele gajo que pegava na bola e era um buraco negro, a bola ficava ali e morria ali, entrasse ou não entrasse. Este ano foi mesmo absurdo, todo o crescimento que vimos dele. Aliás, ele recebeu, acho que foi 98 em 100 votos para primeiro lugar, que é absurdo. No início da época, eu não diria isto. O meu favorito no início até era o Christian Wood, que começou muito bem, ali até, sei lá, dezembro, janeiro, para aí. Mas depois, pronto, foi uma espiral descendente dos Rockets e obviamente que ele também não aguenta o franchise sozinho, mesmo com o John Wall. Não foi fácil e acredito que lhe tenha pesado também e tenha caído aí na discussão para a MIP, mas acho que foi totalmente bem entregue este prémio. Eu acho que no início nós todos achávamos que ia ser entre Christian Wood e o próprio Jeremy Grant, mas lá está, acho que as equipas não ajudaram nada na decisão e o Jeremy Grant provavelmente se tivesse mais um jogador de jeito, o segundo melhor jogador não fosse o Isaiah Stewart, acho que provavelmente teria vencido o prémio, mas nunca vamos saber, foi assim que aconteceu e o Julius Randle é sem dúvida o vencedor, até poderia ter sido unânime que ninguém se chateava, acho. Exato.
E depois também o Grant também teve azar porque o front office dos Pistons trocou por 3 ou 4 postos. Também não, não percebia essa situação que trouxeram o Plumlee e mais 2, acho eu. Também não o ajudou. Ele pode jogar a 4, mas pronto. Infelizmente não consegui entender muito bem essa jogada do front office dos Pistons. E agora, este prémio para mim é dos mais que teve mais discussão, que foi o Rookie do Ano, onde os finalistas foram o Tyrese Haliburton, o Anthony Edwards e o vencedor, o LaMelo Ball. Aqui eu vou dizer que concordo plenamente com a decisão. Acho que muitas pessoas me vieram dizer que eu era maluca porque o Anthony Edwards merecia mais, e acho que eu não diria que se o Anthony Edwards vencesse não era mal atribuído, mas acho que o Lamelo demonstrou outras coisas que o Anthony Edwards não demonstrou, e por isso é que acabou por o prémio pender para ele, e com tanta diferença, principalmente quando vimos a votação. Eu achava que ia ser mais renhido e foi fácil. O Lamelo nem teve contestação nesse prémio. Eu fiquei com a mesma sensação. Eu estive a ver, pronto, a preparar quando estive a ver as coisas para hoje. Não tinha noção que a corrida tinha sido tão dispar. Pensei que era, lá está, muito, muito mais close. Olha, fiquei contente pelo Haliburton, porque, aliás, uma das razões pelas quais eu vim aqui foi para pedir para ser secretário do clube de fãs do Haliburton. Pronto, depois a gente Exatamente. fala. Acho que depois falamos nisso. Já fica aqui a candidatura. Mas yeah, eu gosto mesmo muito do Haliburton. Mas acho que a corrida era entre os outros dois. Lá está, o Lamelo falha algum tempo por lesão, o Anthony Edwards perde um bocadinho pelos primeiros meses que não lhe correram tão bem. Mas acho que é bem entregue. Quer dizer, o Lamelo, não me lembro de um rookie entrar com tanta flair a jogar assim há muito tempo. Eu acho que há uma diferença que as pessoas às vezes esquecem-se. O Anthony Edwards acabou muito bem, excelente, acho que acabou a época de forma extraordinária pelos Timberwolves, tendo em conta a equipa que ele tinha à volta dele, apesar de ter o Certo. Karl Anthony Towns. Acho que os Timberwolves têm muito a melhorar naquela equipa, mas tendo em conta o início da época dele, onde ele teve uma ineficácia brutal, eu não diria que ele ia lutar pelo prémio até mais ou menos o All-Star Break. E depois as mesmas pessoas que acham que o Anthony Edwards devia ter vencido, acham que o Lamelo perdeu o prémio porque se lesionou. E se formos a fracionar o que ele perdeu no início da época por jogar mal e o que o Lamelo perdeu por estar lesionado, acho que vai acabar a dar ao mesmo. E se eu tivesse que dar o prémio, teria que dar ao Lamelo, porque ele demonstrou muitas mais coisas e acabou por mudar completamente Charlotte Hornets, e era uma equipa que poderia ter facilmente ter ido aos playoffs se ele não se tivesse lesionado, na minha opinião. Sim, lá está, é exatamente isso, concordo a 100%. E não estava à espera, porque normalmente os bases, os point guards são os que têm mais dificuldade a entrar, também pelo papel que desempenham no corte, é normal. E lá está, eles também não se reforçaram muito bem, trouxeram o Gordon Hayward, talvez se calhar um pouco pago demais, pagaram-lhe se calhar um bocadinho demais, mas tirando os contratos fora, o Gordon Hayward é muito bom jogador, mas não estava à espera que eles estivessem a lutar por um spot nos playoffs até ele se lesionar. Portanto, acho que foi bem atribuído. E no caso do Tyrese, tendo em conta que também és um fã, acho que concordas que se o treinador fosse outro, ele teria lutado pelo prémio porque teria mais minutos, e principalmente no final da temporada, até a lesão dele, eu acho que ele poderia ter jogado muitos mais minutos, e eu fiquei um pouco triste de o ver às vezes de o ver tantos minutos no banco, quando Pois, poderia, principalmente no quarto período, onde ele era maravilhoso vê-lo jogar. Parecia o Isaiah yeah. Thomas há uns anos atrás, e então eu fiquei um pouco triste de o ver a perder esse lugar. Mas depois, quando o De'Aaron Fox teve aquele período com o Covid e isso tudo fez com que ele ganhasse mais a corrida, mas acabou por ficar em terceiro lugar, e acho que foi merecido, mesmo gostando muito dele. Acho que poderia ter acontecido de outra forma se tivesse jogado mais tempo. E lá está. Agora não me lembro de cor do nome do treinador. Mas se há coisa em que ele falha, e eu lembro-me disto da altura dos Lakers, é nas rotações. Falha redondamente nas rotações, já É o Luke desde essa Walton, altura. também me estava a Exato, Luke esquecer do nome Walton. dele.
Luke Walton. Ele já nos Lakers falhava imensamente nas rotações, mas também não tem muita rodagem, não é? Ele era adjunto do Steve Kerr nos Warriors e depois deram-lhe o lugar nos Lakers e agora nos Kings. E há algumas coisas em que ele falha e o principal é mesmo as rotações. E isso depois corta um bocadinho quando estamos a falar nos rookies principalmente. Mas pronto, acho que há uma margem de progressão enorme para o Haliburton e estou muito ansioso para ver o que é que ele faz mesmo. E se há um redraft, ele sobe estupidamente. Eu diria top 5 ele entra na boa. Eu diria-te que na noite do draft ele estaria na calha para ser draftado pelos Bulls, mas ele desceu tanto. Eu fiquei mesmo muito decepcionada na noite do draft porque eu não o vi jogar no college porque a conferência dele não vejo tantas vezes. Iowa State não é uma universidade que eu conhecesse minimamente, mas com o decorrer dos mock drafts e tudo, achei piada ao lançamento dele, porque é completamente diferente dos restantes e eu achava mesmo bonito, bonito feio, porque eu acho que aquele lançamento é feio, mas é sem dúvida eficaz e tornou-se o meu rookie favorito e dos meus jogadores favoritos na liga e eu mal posso esperar o que é que ele pode fazer no próximo ano, principalmente se o treinador mudar, porque se o treinador não mudar eu não vou esperar muito mais do que isto na próxima temporada, não é? Mas agora vou mencionar a All Rookie First Team, onde estava o Lamelo, o Anthony Edwards e o Tyrese Haliburton, claro, o top 3, mas mais o Jason Tate, acho que estou a dizer bem, e o Sadiq Bey dos Detroit Pistons. Mudarias algum nome destes, tendo em conta que a second team foi o Emmanuel Quickley, o Desmond Bane, o Isaac Okoro, o Isaiah Stewart e o Patrick Williams? Eu tenho aí. É complicado. Tenho pena que não tenha entrado sequer para a segunda equipa o Cole Anthony, porque também é um rookie que eu gosto bastante. Talvez o Theo Maledon pudesse aparecer aí algures. Acho que. E o próprio Campazzo. Sim, o Eu Campazzo adoro o também. Campazzo. Lá está, o Campazzo, às vezes eu até me esqueço que ele é rookie, porque pronto, é um bocado mais velho e vem daqui da Europa. Mas sim, o Campazzo também podia perfeitamente ter entrado. Acho que o Tate acaba por ser o odd man out, mas acho que é uma recompensa. Ele que não foi drafted, o gajo foi undrafted e depois pegaram no à la Kendrick Nunn, não é? Pegaram-no depois e ele faz uma época fantástica, ainda que nos Rockets. Eu honestamente não sei se tirava alguém desta first team. Acho que eu gosto, talvez o Quickley merecesse estar na primeira. Acho que é o único que merecia a sério estar na primeira, mas acho que não sei se eu próprio o faria. Exato, eu acho que há muitos nomes que poderiam estar na segunda equipa, porque Exato. havia muita gente a dizer que este draft ia ser dos piores dos últimos anos e acho que surpreendeu muito boa gente. É Estes verdade. jogadores que estavam entre a lottery e o final da primeira ronda e alguns da segunda até, foram sem dúvida jogadores que surpreenderam, principalmente o Emmanuel Quickley. Tinha visto em Kentucky, mas achava que aqueles floaters não eram suficientes para a NBA, porque era o que tu vias mais nele eram os floaters e a forma como penetrava até chegar ao cesto, mas ele melhorou em meses o que eu nunca achei que poderia melhorar e foi um dos jogadores que mais me surpreendeu nesta época, e também o Patrick Williams, porque ele foi a quarta escolha, ninguém esperava. Eu acho que foi a maior surpresa do draft, foi ele ter sido Sim. escolhido na quarta escolha pelos Bulls, mas parece que os Bulls finalmente acertaram em alguma coisa e perceberam que estava ali um talento geracional. Certo. Foi o Patrick Williams, há sempre um, não é? Há sempre uma pessoa a entrar no draft que de repente dá skyrocket e o draft stock sobe muito. E Patrick Williams foi o deste ano. Eu também vou admitir, eu não vejo muito college basketball, vejo só um bocadinho do March Madness e não acompanho. Acompanhei mais este ano por causa do Queta, mas normalmente não acompanho a NCAA. E então nunca tinha ouvido sequer falar do Patrick Williams, só 2 ou 3 dias antes do draft começa-se a falar, começa a haver um bocado de buzz no nome dele e depois no dia sai em quarto e eu fiquei, bem, isto é uma aposta muito arriscada dos Bulls, realmente. Mas correu bem, principalmente ele a defender é muito bom. E ele nem era titular no college, por isso é que toda a gente ficou assim um bocado, como é que é possível um jogador que nem joga quase no college é escolhido pelos Bulls, mas foi shout-out para o GM dos Bulls porque viu aqui um talento que ninguém percebeu e a pica acho que talvez não tão alto,
não é? Mas os Bulls, como só tinham a quarta escolha, acabaram por escolher o Patrick Williams e garantiram talento para muitos e bons anos. Mas depois de falarmos tanto sobre os rookies, foi o tema que tem mais discussão até agora, passamos para o Defensive Player of the Year, onde os finalistas foram o Draymond Green, o Ben Simmons e o Rudy Gobert, que acabou por vencer pela terceira vez consecutiva, se não me engano, o prémio do Defensive Player of the Year. Eu gostava de te perguntar se achas que o Rudy Gobert é o defesa mais desrespeitado a vencer este prémio, porque eu sinto que a maior parte dos adeptos sente que ele não merece, mesmo merecendo, porque eu sinto que ele não é respeitado pela maior parte dos adeptos da liga e até os próprios jogadores às vezes. Eu acho que é um bocadinho, e depois começa-se a falar daquela situação que acontece da fadiga de quem vota. Por isso é que o LeBron não ganhou mais MVPs, por isso é que o Jordan não ganhou mais MVPs, esse tipo de coisas. Eu acho que ele efetivamente é o melhor defesa da liga. Não, não é o mais versátil, obviamente, porque ele é um poste com 20 metros, e com uma mão do tamanho do cesto, quase. Mesmo. Mas ele é mesmo incrível. E o sistema, e nota-se, nós vemos os Jazz e o sistema defensivo passa todo pelo Gobert. Eu acho que é justo. Eu pessoalmente também gostava de ter visto outra pessoa, lá está um bocado pela fadiga de em 4 anos ele ganhou 3. E também porque acho que o Ben Simmons merece, porque efetivamente consegue defender 1 a 5. Mas lá está, um bocadinho como estávamos a falar há bocado acho que foi no Coach of the Year. Não acho que seja mal entregue de todo. Acho que o Gobert acaba por ser uma escolha bastante acertada. Eu acho que o que estava aqui a mais era mesmo o Draymond Green, apesar de ter feito uma época muito acima do que se esperava dele, porque acho que muita gente não esperava que os Warriors fizessem uma época tão boa. Claro que foi o Curry que tornou possível, pelo menos sonharmos que poderia ser possível ir aos playoffs, e aquele jogo no play-in contra os Grizzlies foi uma facada, porque eu já estava um bocado à espera, depois daquele jogo final da temporada regular contra os Grizzlies também, eu estava à espera que poderíamos ter passado, mas aquele jogo contra os Lakers, aquele triplo do LeBron arrasou com a equipa, eles ficaram Yeah. completamente, eu nem sei explicar aquilo, parece que ficaram todos deprimidos de repente e depois os playoffs já eram mesmo uma miragem. Mas tendo em conta que havia o Ben Simmons, acho que talvez se o prémio também tivesse sido dado ao Ben Simmons não era mal dado, porque é um jogador que acho que cada vez mais tem o carinho dos adeptos, apesar de ser um pouco aquele jogador que toda a gente... É fácil gozar com ele, porque Exato. ainda agora nos playoffs estamos a ver os adeptos de Filadélfia a pôr cartaz a dizer onde é que ele anda, não é? Exato. Pode aparecer como pode desaparecer em segundos, mas é como tu dizes, o Rudy Gobert venceu e nós só comemos e calamos e não temos nada a dizer sobre isso. Mas, passando para as All-Defensive Teams, a primeira tem o Rudy Gobert, o Ben Simmons e o Draymond Green, os finalistas, mais o Giannis Antetokounmpo e o Jrue Holiday. Adorei ver este nome na primeira equipa, acho que foi fantástico vê-lo jogar Também eu. nos Milwaukee Bucks. E na segunda equipa temos o Bam Adebayo, o Jimmy Butler, o Joel Embiid, o meu menino, o Matisse Thybulle, e o Kawhi Leonard. Acho que foi fantástico. Eu senti-me recompensada quando vi o Matisse Thybulle nesta lista, porque é como o Tyrese Haliburton, aqueles jogadores que muita gente não aprecia, mas eu adoro. Passa despercebido É, a maior parte, mas eu adoro mesmo. eu acho que a malta assim. Para já não me lembro já de algum tempo, também não sei completamente de cor as defensive teams, mas não me lembro assim de algum tempo de ver um não starter a estar numa defensive team. E obviamente que assim mais a malta da nossa geração apaixonou-se pelo Matisse Thybulle depois dos vlogs durante a bubble do ano passado. Exato. Um, e pronto, eu partilho esse sentimento, adoro o Matisse. Mas tenho aqui algumas questões contra estas defensive teams, honestamente. Principalmente, acho que há aqui jogadores que ficaram de fora que não podiam, que é o Exato. caso do Nerlens Noel, que acho que é escandaloso o Nerlens Noel não entrar nas defensive team. Talvez o Mikal Bridges também. Ia falar dele. Uh, Acho que a temporada que fez pelos Suns merecia um prémio, nem que fosse second team, acho que era um prémio super merecido para ele.
Yeah. Mas talvez para o ano ele volte com um fogo maior e acho que entra na boa. Depois, vamos ver. Eu espero que sim, mas eu acho que merecia. E depois é tal coisa que a equipa que estatisticamente é a melhor defensivamente não tem ninguém nas All Defensive Teams, que foram os Lakers. Agora, dar já o disclaimer que isto pode ser eu a ver com os olhos um bocadinho tapados por ser dos Lakers. Mas, assim, a melhor equipa em termos estatísticos. Não ter um jogador na Defensive Team faz-me aqui alguma confusão. Mas lá está, repito, pode ser porque sou dos Lakers. Não, mas eu acho que também não era mal visto, mas sabes que só escolher 10 homens, tendo em conta esta época que foi assim um pouco estranha, acho que foi a mais estranha que eu me lembro desde que vejo a NBA e já acompanho há alguns anos, desde 2013 mais ou menos. Eu acho que esta foi a época mais estranha que eu me lembro de ver, com tantas lesões, com o Covid, mesmo acho que foi mais estranha que a época passada com a Bubble. Não sei Yeah, explicar, mas parece que os jogadores estão a jogar a medo e que não estão a demonstrar o que merecem, e alguns jogadores aproveitaram isso também. certo. Eu estou a dizer isto, que há alguns jogadores que estão de fora, mas também não sei bem dizer quem é que tirava. Acho que aqui, acho que o Kawhi está a mais, honestamente. Eu sei que o Kawhi tem a fama que tem de ser um defesa incrível, até a alcunha dele é o Claw, não é? Mas eu acho que ele este ano não teve esse nível e tem muito poucos jogos. Isso é um argumento também contra os dois dos Lakers, que têm muito poucos jogos. E eu talvez tirasse o Kawhi para pôr ou o Nerlens Noel ou o Michael Bridges. Eu não sei se eles aqui aderem à regra das posições, porque eu sei que nas All-Star Team eles fazem sempre dois bases, dois forwards, um center, mas depois nas Rookie Teams já não. Então, Pois não. por acaso, não sei até que ponto é que nas Defensive Teams eles têm as posições ou não. Pelo que me parece, estou aqui a ler, parece-me que sim, mas não tenho a certeza. Mas yeah, eu se calhar tirava o Kawhi para pôr, por exemplo, o Michael. Exato, também era quase uma recompensa, tendo em conta que o Kawhi já está tão habituado a estas leads, acho que mais um prémio, menos um prémio. Também nós estamos aqui a falar de fora, claro que eles querem ter as Certo, accolades todas na Wikipédia, quando alguém for daqui a 10 anos ver, tem lá mais prémios um do que o outro, mas sem dúvida que concordo contigo que alguns jogadores mereciam estar aqui, mas é como eu disse, só 10 homens, normalmente tem que haver alguém a refutar estas opiniões, não é? Acho que exato. é muito difícil nós vemos de fora e quem vota. Eu acho que acaba por ser aquele, o que nós achamos sempre, não é? Estamos aqui no sofazinho, na cadeira a Exato. ver e não somos os jornalistas que vamos votar, talvez no futuro, quem sabe. Eu gostava muito de um dia votar, mas vamos ver Podermos isso no votar. futuro. Fazer como o jornalista, obviamente não sabemos quem foi, mas houve um jornalista que votou no Derrick Rose para primeiro lugar no Sixth Man, portanto vamos ser esse jornalista que vai Exato. estar no Derrick Eu Rose. era aquela pessoa que votava no Tyrese Haliburton para ser o rookie do ano, por isso também não posso queixar. Já tem ele 30 anos e tu votas para ser rookie do ano, não interessa. Isso é o Ben Simmons, todos os anos ele está Exato. sempre na corrida para ser rookie do ano, mesmo quando ele já estiver reformado, as pessoas ainda vão comentar lá rookie do ano, o Ben Simmons. Ben Simmons, exatamente. Aquele ano em que ele esteve lesionado 10 anos, se não me engano, e quando ele esteve a lutar pelo Donovan Mitchell, muita gente achava que ele não merecia por causa disso, mas acho que não há nada a dizer. Foi o primeiro ano dele, mereceu Yeah, ele ganhar o não, rookie não do jogou ano. os outros dois, portanto acaba por Exato. ser justo. Ele treinou, mas não jogou, acho que é merecido. É tal como o Campazzo também já tem bastante idade, mas nunca jogou, por isso é rookie. Por muito que Exato. custe, não é? É assim um bocado estranho, mas era rookie. E agora passamos para o último prémio e é o que todos querem vencer, todos os jogadores sonham em ter aquele troféu na sua prateleira, que é o MVP. Os finalistas foram o Steph Curry, o Joel Embiid e o Nikola Jokic, que já está a festejar a andar de cavalo na sua cidade natal, na Sérvia. Não sei se viste esse Exato. vídeo, acho que foi fantástico. Fiquei, Não, fiquei feliz de ver. Mas por acaso ainda não foi. vi. Ai, mas tens que ver, ele está tipo no outro lado atrás e o cavalo a levá-lo. E acho que é uma imagem deliciosa. Se ainda não viram, têm que ver. Mas eu agora tenho que te perguntar, como te perguntei nos outros, o que é que achaste e se achas que o Jokic foi o merecedor, que mereceu vencer o prémio. Sim, acho que não há questão. O que me surpreendeu foi que quando eu fui ver de novo as tabelas, não é o Curry que está em segundo, é o Embiid, e não estava à espera disso.
E de novo, o Derrick Rose tem um voto de primeiro lugar para MVP. Eu acho que foi o mesmo jornalista, não posso ser de outra forma. Mas sim, quanto ao Jokic, acho que não havia outra questão. O Embiid, eles andaram ali tac a tac até o Embiid se lesionar. Um, é infeliz, não é? Obviamente que ninguém quer ver os jogadores lesionados, mas ele lesionou-se e obviamente que o Jokic aí ganhou-lhe muito terreno e acho que gostando, toda a gente gosta do Curry, acho que pronto, não há, é outro que não tem haters, mas acho que este ano era merecidíssimo ganhar o Jokic. Eu mesmo, com o meu coração de adepta dos Warriors, adorava, claro, que o Curry ganhasse. Ele bateu recordes, acho que nunca tinha, mesmo quando ele ganhou o campeonato de melhor marcador, não tinha marcado tantos pontos como fez este ano. O Bradley Beal acho que também ajudou bastante nisso, não posso mentir, foi um jogador que puxou pelo Curry para ser ainda melhor do que o que já tinha sido, mesmo jogando numa conferência diferente. Acho que, por muito que possam dizer que não, eu acho que ajudou a que o Curry se superasse ainda mais para tentar vencer o prémio, porque ele queria demonstrar que ainda era capaz, e acho que ainda é capaz para o ano de talvez tentar lutar pelo MVP quando voltar o Clay. Mal posso esperar por ver o Clay de volta, juro. Exato. Acredito. Eu acho que toda a NBA quer, mesmo quem não gosta dos Warriors, acho que o Clay Thompson é daqueles jogadores que toda a gente gosta. Não conheço ninguém que não goste do Clay Thompson. Mas tendo em conta que o Curry jogou quase sozinho a época toda, o Kelly Oubre e o Andrew Wiggins andaram mais desaparecidos do que apareceram no campo. Eu acho que ele fez muito, mas não merecia bem ser o MVP, mas acho que merecia o segundo lugar, sem dúvida. O Jokic, para mim, foi sempre o MVP desde o primeiro jogo. Apesar de eu achar, no início, quando forem ver os meus primeiros podcasts, eu achava que ia ser o Luka Doncic, mas depois, com o passar dos jogos, acho que toda a gente já foi percebendo que ele não merecia, mas ficou sem dúvida marcada a sua presença na primeira equipa e acho que já podemos passar para isso. A primeira equipa foi formada por Luka Doncic, o Nikola Jokic, o Giannis Antetokounmpo, o Kawhi Leonard e o Stephen Curry. E a segunda foi formada pelo Julius Randle, o Joel Embiid, o Damian Lillard, Chris Paul e LeBron James. E ainda a terceira, porque a NBA tem 3 equipas, foi o Rudy Gobert, o Bradley Beal, o Kyrie Irving, o Jimmy Butler e o Paul George. O que é que trocavas aqui? Porque eu acho que isto dá aqui muita polémica de sempre estas equipas. Todos os anos há polémicas aqui. Eu vejo o pessoal. Acho que o nome que eu vi mais foi Kevin Durant, mas acho que não faz sentido. O Durant fez 30 e qualquer coisa, 35 jogos, acho eu. Eu acho que as pessoas também veem bastante o que está acontecendo nos playoffs e temos que nos recordar que só podemos ver o que se passou na temporada regular, e o que é verdade é que o KD acho que nos surpreendeu a todos, mesmo sabendo do talento dele, depois de rebentar com o calcanhar daqueles, nunca esperávamos que ele ia aparecer com esta forma, mas lá está, acho que às vezes as pessoas vão mais pelo coração, o que também acontece comigo, não vou mentir, mas eu acho que o KD não merecia aqui um lugar, tendo em conta que tem aqui nomes que também não acho que mereciam, porque temos muitos e bons nomes que não estão nestas 3 equipas. Certo. E lá está, acho que tocaste num ponto fulcral que é o tal recency bias, o pessoal pensar só no que acontece há pouco tempo, ainda por cima os playoffs supostamente não contam, e acho que o ano passado foi o topo disso, porque o Giannis foi. Os Heat brincaram com ele na segunda ronda e depois ele ganhou MVP e houve ali algum pessoal a queixar-se, é eliminado na segunda ronda, não pode ser MVP. Mas pronto, voltando ao tema principal. Assim de repente, o único que me faz aqui um bocadinho de confusão é o Paul George. Não Vejo sei, estes meus que também não gostam muito do Paul George. Eu não desgosto do Paul George, atenção, Exato. ele cresceu na Califórnia e pronto, isso acaba por dar sempre uns pontinhos na minha consideração. Mas acho que há aqui outros jogadores que mereciam mais. Pronto, lá está. Donovan Mitchell, o Booker, o Tatum, o próprio Westbrook também é um jogador que eu estou sempre a levar na cabeça por dizer que não gosto muito dele, mas pronto, é o que é. Acho que até o Westbrook merecia mais, mas pronto, lá está. Eles também têm esta tradição de manter as posições, portanto, também não sei. De resto, segunda equipa, primeira equipa, acho que não.
talvez baixasse o Kawhi, mas também não sei quem subia. Não acho que o LeBron mereça a primeira time este ano porque jogou menos, mas o Kawhi também não tem muitos mais jogos. O LeBron tem 40 e qualquer coisa e o Kawhi acho que tem 51. Mas lá está, também por manter as posições também não sei quem é que punha lá. Portanto, acho que a minha única queixa, entre aspas, a sério é mesmo o PG. Exato. Eu acho que nós esquecemos-nos algumas vezes quando aparece a notícia, quando o Shams ou o Voj põem os tweets, nós achamos que ei, aquele merecia mais, mas a verdade é que a NBA desde o início nos habituou a ter as posições certinhas e nunca mudou. Por isso é que às vezes as pessoas podem perguntar porque é que o Embiid está nos finalistas e está na segunda equipa, mas é mesmo porque o Jokic foi o MVP e está a ocupar o lugar de Exato. center, então não tinha qualquer cabimento o Embiid estar na primeira equipa, a não ser que o adaptassem a um dos extremos, mas não tinha sentido nenhum. Mas acho que se falarmos em 4 nomes que poderiam estar nestas equipas, era mesmo o Russell Westbrook, o Donovan Mitchell, o Zion e o Jason Tatum, na minha opinião, porque foram 4 jogadores que melhoraram ainda mais do que nos anos anteriores, principalmente o Zion. Não digo que merecesse o lugar nestas equipas, mas eu gostei bastante de o ver nos Pelicans e apesar de ter demonstrado já em tantos anos que é um talento fora de série, continua a surpreender-nos e pode ser um futuro MVP no futuro. Acho que sim. Acho que eventualmente chega lá. Por acaso não foi dos nomes que eu pus aqui um bocado porque pronto, passou-me, mas sim, claramente também poderia ter entrado aqui. Mas depois, lá está, faz-me um bocado de confusão. Exatamente isso estavas a falar de NBA manter esta tradição dos dois bases, dois extremos e um poste. Mas depois nas equipas de rookie já não o fazem. E eu fico, pronto, nas defensive teams aparentemente também o fazem, mas depois nas rookie teams não. E faz-me um bocado de confusão porque não manterem o standard across the board, né? Tipo, fazerem tudo, as três equipas terem todas as posições definidas ou não terem as três. Mas pronto, isso já são as questões para o Sr. Adam Silver. Exato, o Adam Silver é que sabe, mas íamos esquecendo de um nome que eu acho que. Mas isto já sou também a falar com o meu coração e tinha que falar nele porque quem ouviu os meus podcasts passados sabe que eu adoro Sabonis. E eu acho que Yeah, o Sabonis merece um dia chegar a isto, não digo este ano, mas talvez daqui a uns anos ou talvez para o ano já consiga chegar a estas All-NBA Teams e merecia sem dúvida, porque eu adoro vê-lo jogar e talvez por ver vídeos do pai dele antigamente, porque eu adoro também ver vídeos da NBA no passado e eu acho que é interessante ver as semelhanças que o pai dele e os dois Sabonis têm um com o outro e pesam um pouco no que eu acho dele, exato. mas eu acho que tu também, tendo em conta o que estás a dizer, também gostas de Sabonis e quem sabe um dia não vamos ver aqui, não é? Por que não? Eu acho que eu até gosto bastante do Sabonis, mas eu tenho mais, eu gosto mais, eu tenho mais love pelo colega, pelo Miles Turner, do outro lado, nas defensive teams e nas conversas para Defensive Player of the Year, porque não entendo, pá, se calhar este ano não, tudo bem, mas o ano passado, há 2 anos, ele estava a um nível absurdo e acho que foi finalista um dos anos. Agora, não, don't quote me, porque não tenho a certeza. Um, mas acho que lá está, se calhar são os dois os maiores injustiçados neste tipo de coisa e curiosamente jogam os dois na mesma equipa. Mas sim, tens toda a razão. O Sabonis poderia perfeitamente aparecer aqui, quem sabe se não aparece no outro ano. Eu acho que foi interessante tu teres mencionado o Miles Turner porque foi no episódio em que em que falámos da equipa dele que nós dissemos que ele ainda tem muito a melhorar em termos mentais. Concordas com isso? Porque ele parece que às vezes se acanha um pouco, principalmente com outros defesas e ao contrário do DeAndre Ayton, que já fez muita porcaria no primeiro ano da NBA e no que vimos no início da carreira dele, ele conseguiu se superar, mas eu acho que o Miles Turner ainda precisa desse clique para melhorar nesse aspecto mental. Acredito, sim, acabo por concordar, mesmo ahm, tanto dentro como fora de campo. Era isso que eu queria dizer. Mentalmente, porque já vimos aqueles. Há jogadores que não vão às redes sociais ou não respondem, o Miles Turner não é um desses. O Miles Turner Exato. muitas vezes está no Twitter a responder e pronto, quem somos nós para estarmos a criticar isso, principalmente
nós que criamos conteúdo nas redes sociais, mas se calhar para um jogador não é o melhor mindset ou não é a melhor atitude a tomar, e porque depois as pessoas ficam com essa mentalidade, este gajo é fraco, mentalmente é fraco. Lá está, talvez tenha que crescer um bocadinho nesse aspecto, sim. Ele só tem 25 anos e eu acho que os Pacers é uma equipa onde ele está bem. Eu acho que nós às vezes dizemos ele podia trocar de cidade, uma trade podia-lhe fazer bem, mas eu acho que ele está no sítio certo para brilhar. Só falta, é mesmo o que eu falei antes, aquele clique em que ele se transforma um monstro, entre aspas, entre muitas aspas, porque às vezes Certo. estas palavras podem ser mal vistas, mas ele é sem dúvida um jogador que tem todo o potencial para ser um all-defensive player, e até vencer o próprio prémio, mas eu acho que ainda lhe falta várias coisas para ser o vencedor. Mas eu acho que está tudo, tendo em conta o que já falámos aqui. Eu não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, mais algum jogador que tu gostes e que gostavas de ter visto nos outros prémios. E pronto, isto já acaba por ser puxar a brasa à minha sardinha, mas gostava de ter visto o Caruso numa defensive team. E fora de tangas, não estou a brincar, estou mesmo a falar a sério. É daqueles defesas de energia e de dar o corpo às balas, como se costuma dizer. E acho que ele cresceu muito ao ponto de já não ser meme e já ser mesmo a sério. O Caruso é um defesa, é um base de defesa a ter em conta. E não acho que ele que seja melhor que os outros que lá estão, mas acho que dar uma palavrinha por ele não é errado. Eu concordo plenamente. Eu acho que o Caruso muitas vezes é visto como esse meme, aquele jogador que tem a fitinha e que não faz nada de mais, principalmente para os casuals que não veem a NBA, veem aquelas fotos e aquelas páginas de memes a gozar com o Caruso e acham que ele não é bom jogador, mas estou completamente erradas. Eu acho que ele cresceu imenso e quando ele apareceu primeiro nos Lakers eu ria-me porque eu achava que ele não ia dar nada, quase como o Cameron Payne nos Suns, e ele está-me a surpreender. O Cameron Payne tem que lhe tirar o chapéu, porque são aqueles jogadores que às vezes os adeptos criam uma imagem errada deles e depois quando falamos que eles devem ir para o All Defensive Team, para lutar pelo MVP, gozam connosco porque provavelmente não veem os jogos, só pode ser isso. E porque lá está, é aquela primeira imagem que fica. E houve aquela primeira imagem do mime, ele parece um contabilista, bald mamba, não sei o quê. Mas o que é verdade é que ele tem crescido a níveis ridículos. Eu acho que ninguém esperava, que ele crescesse tanto. É tão simples quanto isto. E acho que numa liga em que neste momento, tirando agora os Nets, não é? Tínhamos equilíbrio, as coisas mais importantes, e andava tudo a correr atrás dos role players, aquele extremo que é capaz de defender aquele base 3&D, pronto, e acho que o Caruso entra perfeitamente, um base 3&D que pode ser um role player perfeito, e tenho sérias dúvidas que não vá fazer algum dinheiro nos próximos anos. E se não ficar nos Lakers, certeza que há alguma equipa que desespera por um jogador como ele. Mas continuando nessa senda, agora podemos acabar o podcast a falar sobre isso, sobre os jogadores que às vezes temos uma ideia errada sobre eles. Eu acho que muitas vezes eu vi o Paul George também de uma forma errada. Já disseste que não gostavas muito dele. Eu confesso que também não é um jogador que me agrade muito, mas eu acho que muitas vezes quem começou a ver a NBA há pouco tempo viu o Paul George como a Pandemic P e todos aqueles memes que fizeram sobre ele, mas esquecem-se que quando ele jogava em Indiana e quando jogava na equipa dos Estados Unidos, ele lesionou-se e teve aquela lesão que eu quando vi o vídeo nunca mais quis ver. Sou sincera, chocou-me completamente da forma como ele caiu e como ele ficou, e acho que isso é um pouco redutor do que ele já fez durante a carreira dele, principalmente nos primeiros anos. Sim, e não temos que ir mais longe do que dizer, ele quando estava em Indiana tem um ano com o Frank Vogel, curiosamente, que ficou acho que em terceiro. Ele estava na corrida para MVP, eu sei que ele ficou nos finalistas, acho que ficou em terceiro. E essa equipa dos Indiana levaram já não sei se eram os Cavs, se eram os Miami, levaram a equipa do LeBron a 7 jogos. Não tenho a certeza em que ano é que foi, mas acho que já era. Pronto, não tenho a certeza, não interessa, whatever. E é preciso dar esse valor. É verdade, toda a gente gosta de brincar, mas depois a imagem fica. Esse é que é o problema. Porque para o resto da carreira dele, qualquer mau jogo que ele faça nos playoffs, pode fazer um jogo de 50 pontos. No jogo a seguir
faz 25% de triplo e volta a ser o Pandemic P, volta a ser o Playoff P. E às vezes, por exemplo, o Westbrook também é um bocadinho assim. Eu pessoalmente não sou grande fã do Westbrook e muita gente me cai em cima por causa disto, mas também há aquela imagem do Westbrick, não é? Exato, sem dúvida. Quando na verdade o homem faz, acho que esta é a quarta época a fazer averages de triple-double e às vezes se calhar não se dá o valor que se devia. E agora acho que também se está a criar um pouco a imagem do Giannis Antetokounmpo da linha de lance livre. Dos free throws, Acho yeah. que muita gente que está a começar a ver a NBA vai ficar com essa ideia na cabeça que o Giannis não presta, digamos assim, só por causa desses vídeos. E acho que isso pode estragar bastante a imagem do jogador. Nós que criamos conteúdo, como tu referiste e bem, também temos uma cota à parte a falar sobre isso, porque às vezes é preciso ver os jogos e não nos deixarmos levar sobre o que dizem e o que nós estamos a dizer. As pessoas têm que ter a sua opinião e nós só estamos aqui a dar bitites, digamos assim, nós que criamos e eu acho que estes jogadores merecem ter o respeito que um jogador da NBA merece. Há jogadores undrafted, sim, mas só 60 de milhares é que entram na liga e não é qualquer um que entra e principalmente estes que falámos agora que são de nível de MVP, temos que dar os Exato. parabéns por tudo o que fazem. Exatamente. Isso não. Acho que aí não tenho mesmo nada a acrescentar. Falaste tudo, é mesmo, concordo a 100%. A 100%. E acho que podemos encerrar por aqui o podcast. Obrigada, Bruno, por ter estado aqui presente. Espero que tenhas gostado de estar aqui. Para mim foi um bocadinho, passou a voar. Passámos aqui mais de meia hora a falar sobre o que se passou na NBA na última semana, principalmente a nível de prémios. E para a semana, aqui no podcast, já vamos voltar a falar sobre a segunda ronda dos playoffs, mas espero que tenhas gostado de estar aqui. Claro que sim, olha, obrigado eu. Foi um prazer. Um, recebo sempre de braços abertos um convite para falar da NBA, porque acho que é preciso motivar. Tem crescido a olhos vistos em Portugal nos últimos anos, talvez na última década, mas é preciso fazer mais. E acho que este tipo de movimentos, este tipo de podcasts, este tipo de conteúdo ajuda bué. E como disseste, foi mesmo, passou mesmo a correr. E agradeço a todos os que viram este episódio. Deixem o vosso feedback porque vamos estrear o formato vídeo neste episódio e se gostaram, deixem o vosso like, digamos assim, e digam o que é que poderemos melhorar no futuro. Agradecemos todo o apoio até agora e até à próxima. Tchau, tchau.